Olá, meninas! Aqui quem fala é a Deinha, presidente do Instituto Mundo Aflora. A gente está trazendo um novo conteúdo para vocês, muito legal, sobre coragem e também sobre medo, né? Porque os dois andam bem juntos. E a Renata, né, minha parceira, vai falar, a gente vai fazer esse bate-papo com uma pessoa muito especial para ela. Vocês vão ver. Por favor, meninas, se apresentem. Olá, meninas, sintam-se abraçadas e beijadas. A gente adoraria estar aí, né, com vocês, juntinhas, mas não está dando. Estamos todas, de certa forma, trancadinhas, né, em casa, porque tem uma pandemia, a gente precisa se proteger. Estou sem máscara, né? Estamos todas, porque estamos cada uma na sua casa, ali, livres de qualquer problema. Mas é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Sempre lembrando que a gente está aqui. Mandem as dúvidas, as perguntas, qualquer coisa, comentário que a gente adora receber. Eu estou nessa jornada aqui junto com a Deinha, é uma delícia, é um privilégio. Muito obrigada. O Mundo Aflora é um espetáculo, né? Realmente um privilégio enorme estar aqui com vocês. E hoje, olha só quem está aqui, uma mocinha que, se eu falar que eu acho ela o máximo, vai ficar meio ridículo, porque ela é minha filha, eu que botei no mundo. É a Bruna, e a gente vai falar bastante sobre liberdade, sobre coragem, sobre medos, porque eu tive a Bruna muito novinha, eu fui mãe adolescente, engravidei dela com 14 anos, do meu primeiro namorado. Não foi nada planejado, obviamente. Não me casei com ele, não fiquei com ele. A Bruna não conviveu com o pai, mas nós seguimos. Não foi fácil a gravidez na adolescência, mas a gente foi aprendendo juntas, com muito amor e com muitos desafios. E a gente vai falar bastante sobre coragem, porque a Bruna, logo jovenzinha também, ela resolveu ganhar o mundo e foi estudar, foi se encontrar, foi se entender, e aí isso tudo virou uma história muito legal, porque agora ela já está mais velhinha, né? Já está com 2,8. Se apresenta, Bruna. Olá, meninas, tudo bom? Antes de mais nada, é um prazer, de verdade, uma honra poder estar aqui falando com vocês. Mesmo longe, que bom que a gente tem essa tecnologia incrível, que a gente pode se sentir um pouquinho mais perto, né? Num momento que é tão difícil para todo mundo. A gente vai falar aqui muito sobre coragem, e eu acho que é um tema mágico, é super importante, e como a Deinha falou, vem ao lado do medo, que são coisas que parecem muito contraditórias, mas que na prática fazem total sentido. Então, eu espero de alguma forma que eu possa ajudar vocês, inspirar, não sei, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, estamos à disposição, e eu espero que seja algo que ajude vocês nesse momento. Então, muito prazer. Eu acho que a gente pode começar a contar um pouco sobre esse histórico, né? De vocês terem uma idade muito próxima, né? Vocês são quase irmãs, se você for pensar o tempo, né? A diferença de idade entre vocês. Acho que vale um pouco contar, porque tem muito a ver com medo e coragem, né? Ser mãe adolescente e como foi essa jornada, até porque muitas das meninas estão assistindo, às vezes têm essa experiência de serem mães muito cedo, e eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso, e por que você acaba sendo uma pessoa muito solta, corajosa, né, nessa vida. Eu acho legal primeiro falar que a Bruna está em outro país. Ela está num país que se chama Equador, né? É outro lugar. Já faz bastante tempo que ela foi morar fora, aí a gente vai chegando lá, mas toda essa conexão é muito legal que a gente consiga estar fazendo com vocês, né? Eu fui mãe muito nova, né? Como já falei aqui no comecinho, eu fiquei grávida do meu primeiro namorado. Então a gente teve algumas poucas relações sexuais, né? E eu engravidei. Não estava esperando, eu era muito jovenzinha, muito criança quase, né? E aí eu fiquei grávida. E isso aconteceu em outro estado. Eu morava em Santa Catarina.
E aí eu voltei para São Paulo e aqui fiquei sabendo que eu estava grávida. Porque a menstruação nessa época é tudo muito desregulada, né? A gente não sabe muito bem. E aí quando eu vi, eu estava grávida. Nunca tinha ido ao médico ginecologista, mas aí eu fui e tal, está grávida. Meu Deus, agora? Meu Deus, socorro! Acabou o mundo! Desculpa, né, Bruna? A Bruna ouvindo tudo isso, mas ela já ouviu essa história várias vezes. Mas realmente, né, não dá pra gente ficar achando que, ai, que lindo, gente, que maravilha, gravidez na adolescência. Não, não é. Eu tenho uma realidade que é a seguinte: eu venho de uma família de classe média, né? Eu sou branca, então essas duas questões facilitam muito a vida da gente. Só que mesmo assim, cada um dentro do seu contexto, que pode ter a ver com dinheiro ou não, e dinheiro não dita tudo, né? Embora facilite, sim, muitas vezes, muitas coisas, foi bastante difícil, foi muito difícil. Eu sofri muito preconceito, eu parei de estudar nesse ano, eu tinha vergonha, assim, porque eu falava, puxa vida, né? As pessoas estão me olhando porque eu tô barriguda. As minhas amigas, imagina, eram de colégios particulares e, enfim, eu acabei me distanciando de todo mundo, né? E eu tinha que contar ali com as pessoas muito próximas. A minha avó, que era o máximo, era muito católica e muito, assim, uma coisa muito família, e ela ficou absolutamente chocada. Então, ela foi uma grande bisavó para a Bruna, mas ela ficava assustada, ela chorava, né? Ela achava tudo aquilo uma loucura. Mas aí foi indo, a gravidez foi indo, foi acontecendo, e de repente veio a Bruna. E assim, quando a criança nasce, né? É um negócio muito forte. Tem ali o cordão umbilical que junta a gente, e aí corta-se esse cordão. E acho que a relação da maternidade é uma coisa muito bonita, mas cada um entende ela e sente ela de um jeito diferente, né? Mas ali eu sempre fui ali muito zelosa, eu sempre fui muito durona, assim, muito, não, deixa que eu cuido do que eu faço. E aí a gente começou a se organizar. Eu tive a ajuda da minha mãe, isso é um privilégio também, porque a gente sabe que muitas vezes as famílias não aceitam. Eu morava com a minha mãe, com a minha avó, e nessa época a gente estava sem grana nenhuma, porque os meus pais se separaram, eu também não tive convivências grandes com o meu pai, e foi um perrengão. Mas a gente se virava, uma ajudava a outra, eu voltei a estudar, a Bruna ia para a escolinha desde sempre, e isso também foi fazendo da Bruna uma criança independente, se é que é possível, né? Então ela ficava com outras pessoas, ela ficava numa boa, e eu sempre fui ensinando a ela que a vida era assim, todo mundo tinha que se virar. Claro, eu estava ali sempre, mas a gente foi se libertando desde muito cedo, porque eu voltei a estudar, eu queria fazer uma faculdade, aí eu comecei a trabalhar, e o momento que a gente tinha juntas era à noite, a gente aproveitava bastante, muito, 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 e assim foi o decorrer da nossa vida, e da Bruna crescendo, e da Bruna virando adolescente, depois da adolescência, e virando mulher. Aí ela se cansou de tudo, foi embora e largou a mãe para trás. É mais ou menos por aí, né, Bruna? Mas acho que você pode falar um pouquinho da sua visão também, né? É muito louco, porque eu acho que existem coisas que marcam a gente e a gente se relaciona com essas coisas de alguma forma. Então, tem coisas que viram memórias, né? E que a gente tem muito claro o que aconteceu. E tem coisas que elas, na verdade, meio que vão desaparecendo ao longo dos anos. Então, quando a minha mãe fala sobre todas as dificuldades, e a minha avó também comenta, eu não lembro, assim. Eu, como criança, acho que via de uma outra forma. Então, sabia que tínhamos dificuldades. Eu lembro que tinham coisas que eu queria, por exemplo, algum presente. Não existia opção comprar, entendeu? Porque não tínhamos dinheiro para isso, sabe? Ou queria alguma coisa, enfim. Então, eu percebi com o tempo que a gente meio que vai escolhendo, sabe, essas memórias. Então, isso é muito bom. Quando eu decidi, meio que foi decidido por mim, né, que eu ia embora do Brasil, foi porque eu conheci uma pessoa que me despertou uma curiosidade absurda. E como eu tinha acabado já a minha faculdade, eu tinha feito um comercial do Burger King. Nossa, eu nunca vou esquecer. Tinha feito um comercial, eu tinha ganhado dinheiro. E eu falei, gente, eu quero fazer alguma coisa com esse dinheiro. Quando você ganha o seu primeiro dinheiro, ele tem muito valor, né? Não importa se são os primeiros R$5, R$10, R$100, ele é muito importante para você. Então, você quer usar ele da melhor forma. E eu falei, eu quero viajar.
eu vou para esse destino que chama Ilha de Páscoa, que é uma ilha no meio do nada, que pertence ao Chile, mas assim, é uma ilha no meio do nada, com 9.000 pessoas, ou eu vou trabalhar num navio. E eu lembro que nesse momento eu falei, nossa, minha mãe nunca vai deixar eu ir para uma ilha. Então, acho que ela vai deixar eu ir para o navio. Comecei contando, vou para um navio. E eu lembro muito dela falando, imagina, você é louca, você não vai, você vai querer se jogar desse navio. Você tem uma imagem do que é trabalhar num navio que não tem nada a ver com você, você vai virar uma escrava. Eu lembro muito disso. Aí eu falei, nossa, vou contar a próxima opção, ela vai falar, você tá muito louca, né? Enfim, contei a opção de ir para a Ilha de Páscoa, aprender espanhol, essa foi a minha intenção principal. E vou Era um fazer trabalho voluntário. E vou fazer um voluntariado de arqueologia. Observação, eu não entendia nada de arqueologia. Não tinha nenhum contato com pedras, com animais, baratas, terra, Vamos nada. explicar um pouquinho o que é arqueologia para as meninas? Acho que vale a pena. Claro. Arqueologia é um estudo de todas as coisas de terra, geografia, vamos imaginar no geral, assim, no meio ambiente, e como que a gente, a partir do estudo de, por exemplo, ossos que encontramos, marcar datas de pedras, que é algo muito complexo, eu não sei fazer, como a partir disso a gente entende como coisas foram feitas no passado. Então, por exemplo, a Ilha de Páscoa. Na Ilha de Páscoa existem umas estátuas gigantescas, que são chamadas de moai. A partir da arqueologia, somos capazes de entender quando elas foram esculpidas, por exemplo, quando fizeram delas uma estátua, né? Quando deixaram de ser pedra e viraram uma estátua. Que mais? Se você encontra um resto de osso, você é capaz de saber quando aquele animal, aquele osso que você encontrou, deixou de viver naquele lugar. Enfim, então é um estudo bem profundo que eu não entendia nada. Eu só era Mas é muito técnico, né? Ela não era uma estudante dessa área, né? Não era uma profissional dessa área. Não, então eu sabia que ela estava indo atrás do rapaz mesmo. A arqueologia e o espanhol era a última coisa que estava pegando ali. Não, e assim, a gente vai mandar fotos, né, da Bruna nessa ilha para vocês conseguirem visualizar quais são os moais, do que ela está falando, o que são essas pedras que são lindas. Eu não conheço essa ilha e deve ser demais. É demais. Enfim, e essa ilha me abriu os olhos para este mundo que eu queria seguir. Então, no começo, eu escolhi ser atriz porque eu queria plantar uma sementinha nas pessoas e ser capaz de mudar a vida delas de alguma forma. Era bem pretensioso, bem otimista, mas eu achava que às vezes você vê um filme, você lê um livro, você conhece alguém, você vê uma história e aquilo te muda de alguma forma, sabe? Existe um negocinho ali que talvez você nem saiba, mas daqui a muitos anos faz sentido, vai fazer sentido para você. E aí eu comecei a entender que nesse mundo dos atores não é bem assim. É muito difícil você conseguir expressar o que você quer. É muito mais o estereótipo, né? Então é a beleza, é a forma, é o peso, é a altura, é combinar com não sei quem. Então eu falei assim, gente, a mensagem que eu quero passar da minha vida, estou vendo que neste meio não existe, né? Existe, mas é para poucos. Então, quando eu me enfiei no caminho do turismo, eu descobri esse mundo que era conhecer gente de todos os países, de todas as culturas, né? De lugares muito diferentes, de idades diferentes. E, de alguma forma, eu conseguia me conectar com eles e colocar uma sementinha ali. Nem que fosse de uma viagem muito legal, que eles não iam esquecer no meio do nada, entendeu? Então, eu acho que você foi guia, né, Bruna? É importante explicar isso. Você foi guia. Sim, você recebia as pessoas, explica o que é. Tá. Então, quando eu cheguei, a Ilha de Páscoa me gerou isso, né? Essa vontade, é muito vontade mesmo. Porque eu acho que quando você tem muita vontade, você aceita todos os desafios. Porque quando você tá mais ou menos, dá, né? Sempre você se põe meio que para trás. Então, quando eu cheguei na Ilha de Páscoa, o meu dinheiro do comercial não era para sempre, né? Ele era para
uma passagem de ida e volta, que foi o que minha mãe me obrigou a fazer para saber que eu não ia desaparecer. Uma passagem de volta e eu tinha dinheiro para, assim, um mês na Ilha de Páscoa. Então, eu me vi naquele lugar que eu descobri que era muito legal, porém, eu não tinha dinheiro. E, infelizmente, não vivemos de felicidade, amor e maravilhas, né? E nem do dinheiro da mamãe, né? E nem do Porque dinheiro cada da um mãe. tem que ir atrás das suas responsabilidades, né? Por mais que a mãe Claro. tenha ou não tenha, cada um tem que ter o seu, né? Claro, claro. Existe, né, um facilitador, é assim, é uma segurança você saber que alguém, qualquer coisa que te aconteça, alguém vai estar ali para te ajudar, mesmo que muito longe. Mas não era o caso, e eu não gosto de pedir dinheiro, sabe? Eu sou dessa pessoa. Então eu comecei a vender brigadeiro. Brigadeiro na Ilha de Páscoa. As pessoas não sabiam o que eram, eu fiz uma promoção, eu saía na rua com a caixinha de brigadeiro e comecei a ganhar dinheiro assim. Ao longo do tempo, eu era uma pessoa de fora, né? É uma ilha pequena, é super fechado, as pessoas são bem preconceituosas. Então, você ser de fora, para eles, é engraçado, né? Porque, por exemplo, no Brasil e no mundo, quando você é branco, é um privilégio. Lá, é um pouco diferente, porque por você ser branco, entende? Então, você se vê de uma Você é outra o forma. diferente, né? Você é o Claro, diferente. você é o diferente, né? Você é o diferente, você não sabe as histórias deles, você vem de uma cidade e lá é só natureza. Então, foram alguns obstáculos que eu tive que meio que me adaptando e vendo como que eu ia fazer para conseguir ficar ali. E aí eu conheci muita gente, comecei a estudar muito, e aí consegui um trabalho, depois de trabalhar em lojinha, não ter dinheiro para comprar coisas que eu queria comer, mas enfim, trabalhar em lojinha, vender brigadeiro, eu comecei a trabalhar num centro de mergulho, onde as pessoas mergulham embaixo da água. E eu amei, eu descobri um mundo, e eu falei, é isso. Só que aí eu descobri que não. Eu gostava de mergulhar por mim. Era uma coisa, uma meditação, sabe? Era um momento que eu quase converso com os peixes, basicamente, real. Então eu falei, nossa, eu gosto muito disso, mas não quero trabalhar disso. Até porque eu acho que tira um pouco o prazer quando você faz todos os dias, né? Com intenções completamente diferentes. E comecei a trabalhar como guia. Então o que eu fazia? Nada mais era do que receber as pessoas que iam para a ilha, e mostrar como funcionava aquele lugar. Então, assim, levar nos lugares mais conhecidos, explicar a história, de onde vieram aquelas estátuas gigantes, para que elas serviam, levar algumas pessoas, se elas quisessem mergulhar. Enfim, então era uma forma que você está mostrando para o outro um lugar, mas acaba que sempre o outro está te mostrando o lugar deles. Então, eu conheci muita gente de lugares muito diferentes. E era muito legal, porque com várias pessoas eu me conectava de alguma forma e depois eu ia visitá-las. Então, eu ia para o lugar onde elas moravam e elas faziam esse trabalho de guia comigo, de me mostrar como era o lugar, como funcionava, quais eram as plantas, enfim. E aí, esse mundo, né, de turismo virou o meu mundo, que eu amo de paixão. E eu acho que tem muitas coisas que inspiram, mas tem muitas dificuldades. Uma delas é você ficar longe, né, de todo mundo que você ama. É super difícil isso. Que bom que eu agradeço a tecnologia imensamente, porque, né, a gente está próximo. Mas isso é muito complicado. É você saber que talvez você vá para um lugar que você não fale a língua deles e que não vão te entender. Então, se você tiver algum problema, que aconteceu comigo numa viagem e ninguém falava as línguas que eu falava, é você se arriscar muito, mas com um objetivo de se encher de todas aquelas informações e energias do lugar. Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim, quem sou, de uma forma resumida e assim. E você pensou em desistir em algum momento? Não. Eu, na verdade, em um momento, fui checar se eu estava fazendo correto. Então, eu fui para lá aos 21 anos, e fiquei um ano, e aí foi um ano que foi bem difícil, que eu não tinha trabalho, e na verdade eu tinha conseguido um trabalho, mas aí tinha uma pessoa que achava que eu e o meu namorado queríamos dominar o hotel, né? Então ela ficou com muitas inseguranças e deu um jeito de eu não conseguir esse trabalho. Então acho que isso foi uma frustração muito grande, porque eu me programei, sabe? Eu tinha uma opção de trabalho muito legal no Brasil,
E eu falei, não, sabe o quê? Eu vou, porque esse trabalho de guia vai ser o que vai me inspirar, sabe? Então, eu acho que esse momento foi muito difícil. Aí, eu voltei para o Brasil, trabalhei um pouco, tanto com produção como com marketing. E aí, eu falei, não, eu estou vendendo coisas que era... Marketing é você fazer anúncios, propagandas, mostrar para pessoas os produtos que elas precisam. Só que, na verdade, elas não precisam. Então, nada mais é do que você enganar pessoas. A meu ver, todas as pessoas de marketing vão discordar profundamente. Mas eu falava, gente, eu estou fazendo a pessoa querer algo que ela não precisa, não faz a menor diferença. Se fosse algo que fizesse sentido para mim, né? Não sei, vamos falar sobre o meio ambiente, então vamos vender alguma coisa relacionada a isso que vai proteger gente, tudo bem. Não era o caso. Então eu falei, não, sabe o que é? Vamos voltar para aquela ilha que eu ainda tenho muito que aprender. Aí penei mais um pouco e aí com o passar do tempo foi melhorando. E assim... E morando sempre... Desculpa, Denha, manda ver. Não, pode ir, por favor. E morando sozinha, né, Bruna, se virando, eu acho que isso também, você tinha sempre, você não teve a presença do seu pai, né, junto com você. Então isso, por mais que não tenha, não pareça ser um problema, porque não é uma pessoa com quem você conviveu e de repente não conviveu mais, você nunca conviveu, então aquela presença realmente não existia muito. Mas a figura masculina na tua vida, ela sempre foi meio apagada, né, porque o vovô, que era o seu bisavô, morreu, você era pequenininha. O seu avô, que é o meu pai, nunca conviveu muito, né? Não era uma pessoa muito dócil. Eu falo com meu pai até hoje, enfim, a gente se dá bem, mas não é uma coisa próxima, como é da minha mãe, por exemplo, né? Então, eu acho que é interessante explicar um pouco isso, porque você também, claro que você sentia falta de uma presença masculina, mas você tinha uma desconfiança, né? Dos homens ali que te cercavam. Então, acho que é legal falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que por causa do histórico, mesmo não tendo isso claro para mim, eu acho que eu sempre achei que as mulheres fossem mais fortes. E somos. Porém, ficaria em silêncio. Não, mas eu vim de uma criação, assim, minha mãe me conta da dificuldade que teve com a minha bisavó, mas a minha bisa, a memória que eu tenho dela é maravilhosa. É maravilhosa, assim, ela era muito companheira, sabe? A gente fazia muitas coisas juntas. Eu lembro que eu ficava muito tempo na escola, então era como se fosse um internato, assim, eu ia bem cedinho de manhã e saía no fim da tarde. Mas eu tive uma bisavó muito presente e eu lembro muito que quando a minha bisavó morreu, quem viu fui eu, né? Então a minha avó teve um AVC, é um AVC, né, mãe? Teve um AVC. E ela sempre preparava o café da manhã pra gente. E justo esse dia ela não preparou. Eu falei, nossa, mãe, que estranho. O que aconteceu com a avó? Ela tá dormindo. E na hora que a gente estava indo embora de casa, eu fui dar um beijo nela. E ela tava, para uma criança de 8 anos, ela estava metade dormindo... 5 anos. 5 anos você tinha. Eram 8. Não, eram 5. 5 anos. Veja que as memórias são ótimas. As memórias são um sucesso. 5 anos. Para uma criança... Ela estava metade dormindo, metade acordada. Então eu falei para minha mãe, olha, tá alguma coisa estranha. Enfim, paralisou um lado do corpo. Então um rosto estava paralisado de um lado e ela estava com o olho aberto do outro. É um desmaio, mas é um negócio cerebral que acontece, é com a nossa cabeça. Então isso é um AVC. Eu não sabia também o que era. Eu vim a descobrir anos depois que isso aconteceu com ela. E eu lembro que, assim, quando ela morreu, que foram 2 dias depois, eu falava com ela. E até hoje eu tenho certeza que ela é meu anjo, assim, máximo. Qualquer dúvida que eu tenho, qualquer momento muito difícil e qualquer coisa que eu tô na dúvida se eu quero fazer ou não, ou se não vão aprovar, eu penso nela, sabe? Enfim, então eu vim de uma bisavó que para mim foi muito potente. Uma avó, que eu falo que não é vó, porque ela nunca me mimou, nunca fez nada, ela era mãe, ela era a segunda mãe. Quando ela escutar isso, ela vai ficar bem brava, mas é real. E a minha mãe. Então, assim, o meu pai... Que não é amiga, né? Que, assim, claro que é amiga, não é amiga. Mas não, isso é muito importante. Não somos amigas, como vocês podem ver. Mas... Não, mas quando eu era criança...
nunca fomos amigas. E quando eu era adolescente, mais ainda, ela sempre deixou bem claro que eu sou sua mãe. Óbvio, conversávamos sobre os mais variados temas, mas eu sou sua mãe. Do mesmo jeito que tinham coisas que eu também não queria contar para ela. Não é porque ela quase tinha a minha idade que eu ia contar tudo. Mas eu contava muita coisa, na verdade. Ela teve muita sorte, porque eu era uma filha muito fácil. Mas tudo bem, né, mãe? Muito fácil. Opa, muito fácil. Facílima. Não, mas hoje em dia é muito legal essa relação, né? Porque não éramos amigas, era bem claro como a gente funcionava, não íamos em festas juntas, né? Porque as pessoas falam, vocês iam na balada. Não saíamos juntas, ela tinha os amigos dela, eu tinha os meus amigos, mas hoje acho que a diferença de idade e a nossa próxima relação, que sempre foi assim, a gente sempre foi muito unida, mesmo estando longe. E acho que estar longe faz com que a gente fique mais unida quando a gente está perto, né? Porque a gente tem menos tempo de se aproveitar. Tudo isso, hoje em dia, é muito bom. Gerou uma coisa que, assim, é uma pessoa que eu posso confiar, que eu posso contar, que qualquer coisa, qualquer problema que eu tenha grave, qualquer medo. Então, eu acho que é muito bom, se não for a mãe, se for uma amiga, né? Uma pessoa, ter alguém que você sabe que você pode ir ali, né? Eu acho que a Deinha deve fazer uma figura meio assim aí, que pode ajudar, né? Que vocês podem contar com ela. Então, eu acho que ter alguém já facilita muito em todo o processo de coragem para fazer qualquer coisa. Seja ela algo que você pode se preparar, né? Por exemplo, um sonho. Porque eu acho que tem dois tipos de coragem, né? Tem o sonho, que você se prepara para algo que você quer fazer. Então, assim, eu quero ser médica, quero ser cabeleireira, quero ser não sei o quê. Você se prepara, né, para isso. Você vai colocando isso na sua cabeça. E tem uma coragem que é para coisa que você não sabe que vai acontecer. E que são muitas, né? Que não sei, um relacionamento que não foi legal, que é uma coisa abusiva, você tá num lugar e acontecer alguma coisa que você não espera, né? Alguém te bater. São vários temas. Então, eu acho que ter uma pessoa, né? Ter esse apoio ajuda muito para esses dois tipos de coragem, que eu acho que são muito importantes hoje em dia, né? Ter essa rede de suporte, né? A rede de suporte sempre fala para as meninas quanto é importante. Não precisa ser só a família, né? Pode ser a família que você escolhe ter, né? Porque Exato. a gente até falou sobre isso, acho que com o Iberê, né? Sobre família, que para mim família está muito mais ligada à escolha e convivência do que sangue apenas, né? Totalmente. E você ter alguém com quem contar é muito importante. Mas quando a gente passa um monte de perrengue e um monte de gente da família ou fora da família decepciona a gente fica com medo de confiar, né? A gente fala, será? Não vou confiar, não vou me abrir. Essa menina aqui do meu lado, não vou me abrir. Aquela lá que não ligou para mim quando eu entrei na escola, eu era nova, não vou confiar nela. Às vezes a gente já estabelece uma distância e a gente nem conhece, a gente às vezes não sabe que a pessoa do lado pode estar pensando a mesma coisa da gente. E quanto mais a gente consegue se abrir um pouquinho, mais a gente permite que a vida do outro a gente consiga entender um pouquinho. E entender o que o outro passa pode ajudar a gente a entender aquilo que a gente está passando, pode nos fortalecer. Essa rede de apoio de vocês, né, meninas, que estão aí sempre juntas, né? E é perrengue, é um monte de história diferente, e vocês têm as suas diferenças, tem ali uma que é uma coisa, outra que é outra, na hora que a outra quer, e assim a gente vive em sociedade, porque a gente vive num mundo que todo mundo vive junto, né? E a gente precisa aprender a viver junto. E sempre tem alguém que tem a ver com a gente, ou pode ser uma amiga que não tem nada a ver, que é completamente diferente, mas que tem tudo a ver ao mesmo tempo, de alguma forma. Então, essa história de você confiar em alguém, e aí também essa história, eu acho, Bruna, é legal você falar disso, de você se conhecendo e você sabendo quem você é, por mais difícil que seja, também é fundamental para você dar os passos, né? Para você ter essa coragem, inclusive as coragens de coisas que você não previu que fossem acontecer, né? Aconteceram várias com você. Claro, claro, eu acho, primeiro, vamos deixar uma coisa bem clara, meninas, eu sou péssima para falar de mim, tá?
Quem não me conhece não acredita, porém é verdade, eu sofro. Mas é muito louco como o tempo vai te preparando, né? E como coisas que vão acontecendo vão te preparando. Então eu fui descobrindo ao longo do tempo quem eu sou, né? O que eu quero para mim, o que eu quero para o outro. E eu acho, só uma coisa que minha mãe estava falando das diferenças, né, de estar em sociedade, eu acho que é muito louco quando você percebe semelhanças. Sempre tem uma coisinha em comum, né, entre você e uma outra pessoa. Nem que seja que vocês gostam de chocolate, entendeu? Mas existe uma coisa em comum. E eu acho que é aí que a gente vai achando um caminho, né, para confiar mais no outro. Sobre quem sou e saber, né, se amar, se aceitar. Quando eu tive um acidente na Tailândia, que eu inclusive falei com vocês na outra vez, certo? Uhum. Falou com algumas das meninas, né? Porque tem as meninas chegam, saem, né, Deinha? Não sei se estava vocês. Eu vou fazer rapidamente uma recapitulação. Eu estava numa viagem num país muito diferente, com uma língua completamente diferente. Então, a maioria das pessoas que viajam falam inglês. Eu falo inglês. Ninguém falava inglês nesse lugar. Então, imagina, eu estava num lugar que ninguém fala o que eu falo. Então, a comunicação era muito difícil. A 25 horas de avião do Brasil. Né? Então, acho que essa é uma relação importante. É lá do outro lado do mundo, longe. Realmente. Muito longe. Como vocês podem ver, cada vez eu vou mais longe. Né? Vocês vão achar que eu sou louca, mas tudo bem. Não, então, eu estava nesse lugar fazendo essa viagem, que era uma viagem muito importante para mim. Era uma viagem que eu estava fazendo sozinha, que eu queria muito fazer há muito tempo. Eu tinha guardado dinheiro com um trabalho de bastante tempo para fazer essa viagem. E estava maravilhosa. Eu estava amando, só que aí eu fui para esse lugar, enfim, eu estava dormindo. E aí um homem de um outro país... Você estava num hotel, né? Você estava num hotel. Isso, eu estava num hotel, desculpa. Eu estava num hotel que muitas pessoas dormem no mesmo lugar. Então, é um quarto compartilhado. São 12 pessoas, 8 pessoas, 6 pessoas. O número varia, mas são várias pessoas num quarto. Não era eu sozinha. E eu estava nesse quarto, tinha ido dormir. Outras pessoas tinham acesso, né, a esse quarto. E eu acordei com um homem que eu não conheço. Já tinha visto, né, porque andava ali no mesmo lugar que eu, mas eu não conhecia. Com a mão dentro da minha vagina. Algo, né, super normal. Infelizmente, hoje em dia, é realmente mais normal, né? Não deveria ser, mas é. Enfim, então eu acordei naquele lugar, naquele cenário, naquela situação, 3 horas da manhã, e eu não sabia o que estava acontecendo. Sabe quando você... Foi muito difícil, porque as pessoas quase me convenceram de que não estava acontecendo aquilo que eu tinha sonhado. Eu acho que isso é muito importante, porque eu realmente quase fui convencida disso. Enfim, passei por esse problema e fui no hospital, e aí no hospital as pessoas, né, não tinham muito o que fazer. Fui na polícia, os policiais faziam piada, né? Ah, mas estava com a mão como? Quantos dedos? Onde? E você não sentiu? Então, enfim, são coisas que... E você estava bêbada, e você não sei o quê, né? E você estava pelada, dormindo, né? Enfim. E tem várias coisas que os outros tentam te culpar, né? Então é isso. Você tinha bebido? Como se eu tivesse muito bêbada, alguém pudesse fazer isso comigo, né? Ou você tinha falado com o cara como se eu tivesse falado com o cara, ele podia fazer isso comigo. Então, tem várias perguntas que você fala assim, gente, enfim, te coloca num lugar muito ruim. Agora, imagina tudo isso numa outra língua. Então, a gente não está falando português, né? É tipo um falando português e um outro a língua do P, né? Então, essa meio a comunicação. E eu estou contando isso porque hoje eu posso contar sem chorar, né? Passa um tempo, passa muita coisa até você ser capaz de entender que isso aconteceu e tentar tirar o melhor disso. Porque eu acho que é isso que mais importa, pelo menos na minha vida, é isso que eu tento muito. É assim, tudo que eu tenho que aconteceu de muito ruim, eu tento entender para que aquilo me serviu, de alguma forma. Não vai ser na hora não é legal, nunca vai ser legal. Mas com o tempo, essa coisa de, putz, isso me ensinou, lá. É muito importante. Então,
Quando aconteceu isso, eu lembro que eu liguei para minha mãe pela internet, santa internet, ela não entendia o que estava acontecendo. Foi super difícil, só que eu falei assim, e o pessoal que administrava esse lugar que eu estava ficando, esse hotel, eles falaram, ai, não, você tem certeza? Aí eles faziam todas essas perguntas ridículas, e aí depois eles falaram, ai, por favor, só não comenta aqui com ninguém que isso aconteceu aqui, neste lugar. Eu lembro, eu não sou de falar muito em redes sociais, e eu lembro que isso me deu uma fúria interna, assim, do pé, que eu fiquei com tanta raiva, que eu falava, eu não tô acreditando. Eu não estou acreditando que a pessoa não está perguntando tantas coisas, que existem um mundo de opções, e tá me falando isso. E eu lembro que eu fiz um post no Facebook, falando, aconteceu isso, no lugar X, lá, com cara tal. Através deste post foi que eu fui capaz de encontrar o cara, porque alguém que viu o cara em outro lugar, não sei o que lá, enfim, encontramos, fomos para a delegacia, foi todo um tema. Porém, o que eu tirei dessa história nesse momento foram algumas coisas. Que tem pessoas que te surpreendem para o bem. Muitas pessoas que eu jamais esperei estiveram do meu lado. E assim, divulgando, compartilhando, me ligando, perguntando se eu tô bem. Outras pessoas, existem pessoas que te surpreendem para o mal. Outras pessoas, elas não estavam ali naquele momento. E até hoje, isso virou meio um divisor de águas. As pessoas que estavam naquele momento presentes, eu tenho hoje com muito mais carinho. É da rede de pessoas que eu sei que posso confiar, sabe? E outras, elas foram se distanciando com o tempo. Mas eu percebi ali que a gente tem uma coisa que é muito importante e que todos temos. Não importa a raça, a idade, a cor, da onde veio, não importa. Nós temos a nossa fala. E é tão importante, parece uma coisa assim, ai, a minha fala. Só que assim, se um fala, o outro fala, já são 3 falas, sabe? E isso vai somando. Isso vai gerando uma coisa, tanto no outro quanto pra gente. Então, assim, aconteceu alguma coisa com você, não guarda. Não guarda, porque eu juro que guardar não ajuda. Não ajuda. Quanto mais você fala, quanto mais... E mesmo que você sinta vergonha. Vocês acham que eu não tinha vergonha de... eu vou contar isso e vão achar que eu quis, que eu deixei, que eu fiz não sei o quê, que eu fiz lá, que a culpa é minha, né? Porque as pessoas, elas tendem... E mesmo pessoas que gostam de você, elas têm isso, né? A sociedade machista, né, faz essa posição com a mulher, onde a mulher, se a partir do momento que ela foi colocada nesse lugar, é porque ela quis, ou porque ela estava usando a roupa decotada, estava maquiada, né, tipo o batom vermelho, né, que é uma coisa icônica, né, que falam, mas ela estava de batom vermelho, ela estava de roupa justa. Gente, não. Nós não temos culpa por diversas coisas que acontecem com a gente, né? Principalmente as mulheres. E você falou do conversar, compartilhando as nossas experiências. Às vezes, outras pessoas reconhecem o que aconteceu com elas no passado e elas não sabiam nomear, né? Tipo, que são os traumas que a gente passa. E a divisão, né? Essa troca, principalmente entre mulheres. As mulheres passam por situações muito similares. Por isso que essa união, essa conversa é muito importante, né? Não, é exatamente isso. E o meu último aprendizado aqui, só para encerrar essa história, foi esse. Eu falei, consegui que muita gente espalhasse, então muita gente soube, e eu, de verdade, não tenho vergonha disso, porque eu sei que a culpa não é minha, e eu não fiz nada, né? Então, isso é algo que é muito importante e que vem com o passar do tempo, porque durante um tempo você vai se questionar. Eu diria não se questione, mas eu sei que não vai adiantar falar, porque se alguém me falasse, eu me questionaria igual. Mas o mais importante foi a quantidade de mulheres que vieram falar comigo. Mulheres que eu não conhecia, mulheres que eu não conhecia, de diferentes idades, de lugares completamente diferentes. E pessoas que a gente conhecia e jamais imaginaria, que vieram falar comigo de
nossa, eu senti que eu podia compartilhar isso com você. Fiz 10 anos de terapia, nunca consegui falar, mas eu acho que com você, você me abriu, né, um caminho que agora eu quero trabalhar. Então, assim, e coisa de o irmão, entendeu? Abusava, o pai, o tio e a mãe brigava, né? Então também tem isso. É bem delicado, é muito difícil, porque eu tive apoio, não das pessoas com as quais eu estava naquele momento, mas eu tinha apoio da minha família, que estava muito longe, a 25 horas de avião. Mas tem vezes que você não tem apoio de ninguém, né? Que é isso do padrasto e a mãe ficar do lado do padrasto. Isso dificulta 25 vezes mais. Mas eu sigo dizendo assim, encontre essa rede, porque se não é na mãe, se não é no pai, né? Se não temos mais os familiares, parentes próximos, existem pessoas. E existem muito mais pessoas do que vocês pensem. É assim, ai não, só tenho 3. Não, acredite, tem muito mais. É assim, tem 3 só nessa conversa. Né? Se vocês precisarem de alguma coisa, saibam que tem 3 aqui. Longe, né? Eu longe, minha mãe menos longe, a Denha mais perto. Mas assim, já são 3. Então, sei lá, escreve num papel, assim, todas as pessoas, né, que você consegue contar. Eu acho que isso é tão calmante, sabe? Tranquilizante. Desculpa, gente, eu não sei falar mais nenhum idioma, né? Porque minha Vai mãe, misturando. a jornalista, quer se matar. Mas é isso, é assim, é ir descobrindo, porque vendo essa rede, você se encontrando no mundo, sabe? E vai ficando mais fácil. É um equilíbrio ali entre o outro e você, entre o outro e você. Quanto mais outro, mais você, quanto mais você, mais outro. Dá para entender? Sim, tipo, eu sou porque nós somos, né? Hoje, a gente está Exato. hoje é o dia de Mandela, né? Então, várias meninas, Que maravilhoso. as meninas que já têm contato mais próximo comigo, né? Que daí são as meninas do Bom Retiro, a gente já falou muito sobre Mandela, né? Então, e é isso, a gente nós somos interligados e a gente viveu experiências mais próximas do que a gente imagina, né? Independente da nossa classe social, se a gente é preto, se é branco. Então, acho que dividir as histórias é muito importante. E, Bruna, como foi seguir depois disso, né? Então, eu rio porque eu falei para minha mãe que eu queria seguir viajando, né? E ela achou que eu era louca, porque eu tinha guardado, eu estava fazendo uma viagem longa e eu tinha guardado o melhor para o final. Aprendizado número 1. Nunca guarde o melhor para o final. Faça o melhor. Sério. É igual quando você come um chocolate e aí você tem 2 opções de chocolate. Aí você fala, vou deixar... Não, melhor exemplo. Aquele bolinho quente de chocolate que tem alguma coisa que derrete dentro. Aí você fala, vou deixar todo o meinho pro fim. Aí você já comeu tudo. Quando chega no meio, você não tem mais fome. Já não cabe. E você não aproveita. Então, aprendizado 1. Nunca deixe o melhor para o final. Sério, sério. Enfim, eu queria seguir viajando. Aí eu percebi que eu não tinha condição. Eu acho importante dizer uma coisa legal, né, Bruna? A Bruna me ligou, aí a gente foi entender o que estava acontecendo, fui amparando a Bruna por telefone, enfim, à distância, e depois eu fui com o Iberê para lá, 25 horas de avião, e fazer a Bruna acabou, a Bruna denunciou o cara, e aí esse cara foi preso. E aí a Bruna não tinha o apoio do hotel. Então a Bruna não conhecia ninguém. Só que a Bruna conhecia uma policial, né, Bruna? A Bruna estava sendo processada pelo hotel. Isso, exato. Então porque foi uma loucura. Porque você compartilhou na Exatamente. Exatamente. Processada. Exato. Aí, então, a gente estava tentando resolver as coisas todas do Brasil, porque se eu fosse viajar naquele momento, a Bruna ia ficar sem conseguir falar comigo por muitas horas. Então, a gente tentou resolver tudo. Então, até que esse cara foi preso, ele foi preso. Quem ajudou a Bruna foi uma das únicas pessoas lá que falava inglês, né, Bruna? Que foi uma policial maravilhosa, uma mulher novinha, da idade da minha idade, né? Que falou, não, pera, eu vou te ajudar.
E essa mulher foi muito importante para a Bruna e foi importante para dar o apoio para ela nessa nossa viagem de quase um dia até que a gente chegasse lá. Porque a Bruna quis que o cara fosse preso para ele ter um aprendizado de... Não é que ela queria que ele morresse, não, é um aprendizado de... Não é assim, você não vai tratar mais as mulheres assim. Eu não sei, a gente não sabe se esse cara aprendeu ou não aprendeu. O que a gente sabe é que ele vai pensar 2 vezes antes de fazer isso, que não é oba-oba, não é porque ele vai beber ou porque ele está interessado e a pessoa dá bola ou não dá bola, que ele vai lá botando a mão onde ele quer. Não. Então, tiveram essas 2 coisas importantes, né, Bruna? A policial, que estava ali num contexto que às vezes a gente fala, essa aqui não dá para confiar, mas deu naquele momento. E o cara também teve a lição dele para que ele não fizesse, não repetisse. Você teve esse papel importante de tentar ajudar ali aquele contexto, né? Aí a gente chegou, a gente voltou com a Bruna, enfim. Mas porque ela queria continuar. Falei, não vai continuar nada, você vai voltar aí. E quem manda aqui sou eu. Essas horas é a mãe que manda, né? Exatamente. Nessa hora a mãe que manda e tô sabendo, fica quietinha aí. Não, mas eu percebi que não ia dar num dia que a minha mãe dormiu comigo na cama e ela acordou e foi no banheiro. E eu não vi, eu tava dormindo. E quando ela voltou, eu comecei a escutar coisa, eu comecei a gritar. Minha mãe falava que eu gritava Deus em inglês. Eu ficava, oh God, oh God, oh God, oh God. E aí, eu acho que esse momento eu entendi que, calma, sabe? Porque eu acho, e por sempre ter tido isso, né? Ter meio asas para ir para os lugares, eu falava, não, isso não vai me afetar, sabe? Não posso deixar que isso me afete. E vai afetar, né? Aprendizado 2, afeta. Muitas coisas afetam, mesmo que você não queira, né, que afete. Então, eu demorei... E aceitar isso é fundamental, né, Deinha? É fundamental isso, você aceitar, né? Claro! Você entendeu o que aconteceu com você, né, independente do que foi, porque você vai levar muitas sensações daquele momento ainda por um tempo. Então, se você entende, presta atenção, uma coisa que a gente fala para as meninas tá, você está sentindo raiva, você está sentindo dor, aonde está? Presta atenção no seu corpo, porque você vai entendendo aquelas sensações que às vezes alguma história te trouxe, né? Então, entender, se permitir sentir, porque você vai levar isso por um tempo, para você entender de onde veio, né? Não, eu tive muito problema, problema para dormir, eu nunca tive problema para dormir. Eu tive muito problema para dormir durante uns 3 meses, eu não conseguia dormir. Eu ia dormir às 5 da manhã quando meu olho estava fechando, porque... E não era que eu tinha medo, eu sabia que não ia acontecer nada, mas a sensação era essa, eu não estou segura dormindo, então não podemos dormir. E além disso, qualquer pessoa, primeiro que qualquer homem que me olhasse na rua, teve uma vez que eu quase bati num homem, num ponto de ônibus, porque vinha de novo essa sensação assim, eu sou a Mulher Maravilha e eu vou bater neste cara e ele vai entender que ele nunca mais vai fazer isso com ninguém, né? Aí você entende que não é assim que você mostra o seu ponto, sabe? Não é... Se eu batesse nesse cara, o que acontecia é que ele ia bater em mim de volta. Provavelmente ele não ia aprender nada, eu ia ficar roxa, né? Sabe assim? Mas você ia perder sua razão, né? Exato. Não, é tipo... Acho que a primeira coisa que vem, a primeira intuição é uma coisa animalesca, né? É aquele instinto, né? De proteção, de segurança. Mas aí você entende que não é esse o caminho, né? Nunca é esse caminho e que não resolve. Então, eu tinha isso e assim, qualquer pessoa que me encostasse, abraço, encostar no braço, assim, para mim era uma coisa, tipo, ninguém me toca se eu não autorizei, sabe? Então isso foi bem difícil. E depois, com o tempo, dormir sozinha foi complexo. Então eu tinha um namorado e se ele não tava por alguma razão, tinham noites que eu tinha dificuldade, assim, eu não sabia se eu trancava a porta ou se eu deixava uma fresta, se eu deixava a luz acesa ou apagada, porque se eu deixasse acesa eu podia ver alguma coisa, sabe? Então, eu acho que, eu não sei quanto tempo durou, mas eu acho que foi pelo menos um ano de ter várias dificuldades, assim. E hoje, quase, isso foi em 2017, né? Mas... Aí, gente, desculpa.
desculpa, só porque tocou. Foi mal. Gente, a gente tá na Foi internet, mal, o computador, isso aí. ele é ligado ao meu Tudo celular. toca ao mesmo tempo. Pelo amor de Deus. Eu deveria ter colocado no modo avião. Vamos colocar, modo avião. Pronto. Meninas, estamos na internet, né? Então a gente sabe que eu nem vou cortar essa parte. Nem vou editar. Não, é isso mesmo. Não, é É assim que funciona. maravilhoso. Toca Vida tudo ao mesmo real. tempo. Aí, Não, Bruna, siga. Não, então, isso foi em 2017. Eu faz tempo que eu não tenho problema para dormir, mas tem alguns dias, assim, do nada, que eu tenho, que me dá uma sensação, um aperto no coração. Eu falo, Bruna, respira, sabe? Eu ponho uma musiquinha de natureza, um cheirinho e... Não, é super intenso. E eu, por exemplo, eu não sei se vocês têm contato com algum cheiro ou com alguma música, mas para mim, cheiro e música são duas coisas que de verdade mudaram a minha vida. Nesse momento que eu não conseguia dormir, eu fiz tudo. Fui no terapeuta, sabe? Conversei com pessoas. Tinha uma rede de apoio muito grande, mas assim, ninguém podia entender o que eu estava passando. Eu falo para minha mãe, você entende da sua melhor forma de alguém de fora, mas só quem viveu isso vai entender exatamente a sensação, porque é algo muito íntimo, é muito profundo. Então, mesmo falando, você pensa assim, no seu eu mais profundo, você pensa, pra que eu tô falando se essa pessoa não tá entendendo? Sabe, assim, tipo, você entende? Aí quando você tá muito triste, quando aquilo tá bem doído no começo, você pensa, não, você não entende, mas obrigada, sabe? Valeu pela sua tentativa. E cheiros e sons me ajudaram muito. Foi o que me ajudou a dormir, assim, porque eu nunca tomei remédio, né? Nada disso, porque eu não gosto. Nada contra quem tome, porque eu acho que tem coisas que a gente realmente precisa de remédio para ajudar, mas no meu caso, eu não gosto de remédio, então eu não queria usar para isso, sabe? E me ajudou muito. Então, pensei agora se existe um som que vocês gostem, né? Um cheiro, alguma coisa. Isso ajuda muito, é muito confortante em momentos assim. E aí depois eu comecei a viajar pensando, nada vai acontecer, eu já estou muito mais preparada, eu não fiquei mais em hostels que fossem mistos, assim, eu tentei me prevenir, né, de alguma forma, mesmo sabendo que a culpa não era minha, eu tentei ver o que eu podia fazer para evitar ao máximo e fui indo. Então, por exemplo, ano passado eu fiz uma caminhada de um mês, andando com uma mochila nas costas e que dorme com gente de todas as idades, mas todo mundo tá tão morto que não existe. Ninguém vai pensar, cogitar essa possibilidade. Mas eu acho que é porque viajar é uma coisa que tem muito a ver comigo. Então, se isso fizesse o viajar em mim mudar, eu acho que seria muito terrível, esqueci a palavra, mas algo muito transformador assim para ruim na minha vida, se eu não pudesse viajar por causa disso. Então eu acho que tinha uma coisa de não, vai dar tudo certo, eu vou conseguir. Não vai acontecer duas vezes, sabe? Eu já sei. Vou dormir, eu dormia com coisa comigo assim, sabe? Tipo com a mão assim, ó, por qualquer coisa. Então, eu acho que a vontade, né? Eu acho que é isso que eu falei no começo de desejos, né? Inspirações, vontades. Acho que isso tem um poder. Quando a gente pensa nas coisas, a gente não tem ideia do poder que tem, sabe? Assim, eu sou capaz de fazer isso. Eu sou capaz de, sei lá, eu vou ler esse livro até o final desse mês. Eu sou capaz de conversar com aquela menina que eu briguei ontem e eu não quero, mas eu sou capaz. Eu acho que quando você põe aquele eu sou capaz, vira um desafio para você, sabe? Tipo, eu sou capaz, eu vou fazer isso. E eu acho que isso ajuda tanto, sabe? Nesses momentos que cortam a gente, que você leva um não, 5 nãos, 50 nãos, sabe? Que você fala, outro não, você vai ver daqui um ano, sabe? Eu acho que tem um potencializador ali nesse negócio. O medo ele pode ser paralisante ou ele pode ser o grande motivador de uma transformação, né? E eu acho que a gente se desafiar, porque assim, sonhar pequeno ou sonhar grande, a gente já falou sobre isso, dá o mesmo trabalho. Então, a gente pode começar a sonhar pequeno, colocar pequenas metas, né?
para conquistar grandes metas, para ver que a gente é capaz de tudo que a gente quiser e passar por cima de tudo que faz parte da nossa história. A gente é o que a gente viveu, né? E a gente, por mais terrível que seja, a gente tem que ser grato pelo que a gente viveu para a gente ser o que é hoje, né? Claro. É a nossa jornada até aqui. Assim, E saber que tem alternativas, né? E que as alternativas estão nas nossas mãos. Sempre com aquela rede de apoio, sempre pensando que tem pessoas ajudando, se surpreendendo, se deixando surpreender, né? Com pessoas que a gente achou que não fossem dar em nada, mas que olha só, ajudou, tem uma história parecida com a minha, ou tem alguma coisa que eu posso ajudar também. É você ir lá no espelho e falar, um espelho pequenininho, médio, grande, não importa. É você se olhar no espelho e falar quem eu sou, o que eu quero, o que eu já conquistei, olha só as coisas que eu já passei. E quanto mais perrengue a gente passa, parece que mais calejado a gente fica. E que que essa dureza sirva para a gente se fortalecer. Não que a gente precise, isso com o tempo, se a Bruna com 28 já sente essa evolução, eu com 44 sinto mais ainda, porque faz parte da nossa história, como a Deinha falou, mas que a gente aproveite, que a gente pegue isso tudo e que a gente se fortaleça e que principalmente a gente faça coisas que a gente queira fazer e que a gente não deixe outras pessoas dizerem o que a gente vai fazer ou o que a gente vai deixar de fazer, que a outra pessoa escolha o que a gente vai ser, né? A Bruna, ela estudou, ela queria seguir uma carreira, ela foi lá, começou, viu que, nossa, não é bem assim, ela se desencantou e ela podia continuar ali. Mas não vou. Lembra a Camila, outro dia, né, Deinha? Ela falava, eu falei que eu queria fazer educação física, a minha mãe falou assim, você é louca? A minha irmã falou, nossa, vai morrer de fome. E o pai dela falou, vai, minha filha. Ela falou, tá bom, então eu vou fazer direito. Mas não tinha nada a ver com ela, né? Ela é uma professora de educação física que gosta do que faz e por isso que faz tão bem, né? E não tinha só alternativa de, não, olha, só vai poder dar aula em escola. Não, porque o mundo vai mudando. E a gente também falou sobre a história das profissões, Bruna, que hoje as pessoas que estudam esse assunto, elas falam, né, que daqui a pouco vão ter profissões que a gente nunca ouviu falar, vai ter algum nome que a gente não sabe qual é, né? E que essas transformações a gente precisa estar aprendendo. E as meninas que têm seus 15, 14, 13, 18, 20, mais ainda, né? total. Sim. E eu acho que assim, você falou, né, sobre essa coisa que a gente vive e fortalece, a gente só tem que tomar cuidado para não endurecer. E sim, usar tudo isso para apoiar outras pessoas e também ser rede de suporte de Sem outras dúvida. pessoas e principalmente de outras mulheres, né? Sim. Sem dúvida. Não, a gente falando, eu acho que pode soar assim, é fácil, né? É fácil usar isso e não se fechar. Mas é comprovado, né, que quando a gente não se fecha, no princípio sempre vai fechar um pouco, né? Quando você... Sabe tatu bola? Sabe tatu bola? Quando você... Gente, tatu bola, eu não sei se existe isso mais, eu sou velha. É um bichinho que ele vira uma bolinha, assim. E ele, imagina uma minhoquinha, e aí ele faz assim quando você chega perto, tá? Eu amava tatu bola. Então eu fazia assim no tatu bola, aí o tatu bola fazia assim, ó. Só que se eu ficasse esperando, o tatu bola começava a abrir, sabe? Então eu acho que é muito louco, assim, pensa na tatu bola. Quando tem alguma coisa que te assusta, né? Uma coisa muito forte, alguma coisa assim, é óbvio, a sua tendência é se fechar. Se você perceber, até o corpo, você meio que fica assim, sabe? Você se fecha o máximo que você conseguir ali nesse casulo. Só que depois você vai se abrindo. Então, usar esse se fechar como para se proteger por um tempinho, né? Mas depois, quando você abre, você é capaz de se relacionar com o outro, sabe? E ajudar outras pessoas. Então, tirar dessa sua dificuldade, dessa coisa que aconteceu com você, uma força que você vai ver que quando você ajuda um outro que está passando a mesma coisa, cara, parece que você virou Mulher Maravilha, assim. Tipo, eu ajudei uma, sabe? É uma sensação muito mágica. E tinha um negócio, Dainha, muito rápido, que você falou das metas. Estava lendo um livro
que me incentivou, assim, o máximo, que fala: metinhas, metas e metonas. Como você divide essas 3 coisas? Então, assim, Putz, eu tenho que pensar num exemplo. Não queremos comer mais chocolate. As pessoas vão achar que eu só falo de chocolate, né? Mas é que chocolate é mais fácil. Mas assim... Delícia! Não quero mais comer chocolate. Então, a minha metona é não comer mais chocolate, certo? Porém, a minha metinha é, se eu como uma barra de chocolate por dia, eu vou comer 3/4 de uma barra. Vou comer 2 quadradinhos a menos. Aí a minha meta é comer metade, entendeu? Aí entre a minha meta e a minha metona é comer só 2 quadradinhos. E aí você vai avançando e aí você fala assim: nossa, já faz um mês que eu não como, que eu como 2 chocolatinhos a menos. E aí aquele negócio vai te dando um poder, né? Porque às vezes você põe uma meta que é muito grande, assim, nossa, eu quero, sei lá, eu quero estar na capa da revista Pelada. E aí não vai acontecer nesse futuro próximo, e aí você fica triste, né? Então, assim, como estipular essas metinhas que você fala assim, yes, fiz, tô mais perto, tô mais perto. Qualquer coisa até desenha num caderninho, como vocês podem ver, eu sou uma pessoa de caderno, né? Desenha no caderninho assim, ó, passeio 1, passeio 2, sabe? Porque aquilo vai te dando uma coisa, parece que te dá mais força. Eu não sei explicar, é muito estimulante, assim. É do conseguir, né? É do conseguir, né? Qualquer coisa que você consegue, você se fortalece, fala, puxa, eu sou capaz. Eu sou capaz. Exato. Apesar de todo mundo dizer que eu não sou capaz, que eu sou uma merda. Não, eu não sou. Eu sou capaz. Mas para a gente ser capaz, a gente precisa se achar capaz, né? E isso a gente tem que sair do casulinho. E quanto mais a gente consegue sentir amor, vontade de coisas boas e tranquilas, e não é fácil, quando a gente fica brava, a gente quer mais, enfim, estourar geral, mas quanto mais a gente consegue absorver, né? Então, por exemplo, as aulas, né, de meditação da Rê, que fazem ali aquele início das reuniões, né, que muitas de vocês tinham, e fazem se relacionar com o seu corpo. O que você está sentindo? Como é que está o seu dia? Como é que foi hoje? O que você quer? E desliga, você vai indo. A Bruna falou do cheiro, né? Falou do som. Então, ter uma referência ali para você se tranquilizar, porque você dá aquela respirada, né, Dainha? Você falou de respiração outro dia. É você voltar, falar, pera, porque com a cabeça quente a gente só faz merda, né? Quem é que nunca fez, falou alguma coisa, fez alguma merda, né? Total, e assim, você falou do espelho, né? Às vezes a gente não tem um espelho na nossa frente, mas a gente tem o melhor espelho que tá aqui, né? Dentro da gente é o melhor espelho que a gente tem, de se ver, né? Se sentir. E muita gente fala mesmo que a gente não é capaz, ninguém aponta as nossas conquistas, todo mundo só aponta os nossos erros. Cara, todo mundo erra, mas muito mais do que erros, a gente tem muito mais conquista na vida. É só a gente prestar atenção, né? E Bruna, você falou do negócio da pose, né? Tem um negócio, olha isso aqui, gente, depois vai pra internet, depois que vocês assistirem. Então, tô pagando os micos, mas tudo bem. A gente faz uma pose, a gente pede para as meninas fazerem, que muda muita coisa. Porque a gente fica assim, né, o tempo inteiro, curvado. É aqui, ó. É a pose da Mulher Maravilha que você falou. Que cara, eu sou foda. A gente tem essa consciência corporal quando você joga e fala, meu, eu sou muito foda. Ninguém consegue me bater. Né? A pose, beijinho no ombro, né? Assim, coloca a mão na cintura e se olha como Mulher Maravilha, porque nós somos Mulheres Maravilhas, todo mundo. Não, e o negócio da postura é muito real. No teatro, a gente tem aula de corpo, que é isso, é assim, se é um personagem inseguro, triste, não sei o quê, a primeira coisa corporal é você fechar. Putz, é que meu celular tá com problema, então não tenho como mostrar, né? Porque é meu braço, mas tudo bem, meu braço é longo. Então, a primeira coisa é você, né, você ficar ali, bolinha. E eu tô de short de pijama, gente, olha a realidade. Mas em cima tá tudo bem. Entende, gente? Tudo a pose. Aí, o melhor exemplo. Não, E quando é uma pessoa muito segura, né? Um personagem
Um presidente, ó, o presidente no Oi. Um presidente, sabe? Uma pessoa que fala, né? Que tem uma coisa, é isso. É queixo para cima, é olhar para lá, é peito aberto. Porque é, né? E é como a gente se mostra no mundo. Então, às vezes, você tá com medo, insegura, abre um pouco o peito, que o outro já acha que você tá menos, aí porque o outro achou que você tá menos, você já se achou mais, né? Sabe essa sensação de... É verdade, não é que ele tem razão? Sabe assim? Exatamente. Então, eu acho que é muito real. Muito. Não, E exatamente. assim, E pensando daí na minha realidade, né, de jornalista, quando uma pessoa vai para a rua, um repórter vai lá com seu microfone, hoje em dia entram no ar de qualquer forma, mas você tem ali, você está reto, você está esticado, né? Você está ali esguio para você dar a notícia, dar a informação e passar aquela verdade, né? Não está lá assim, não. Você se espera um pouquinho, vamos lá e vamos passar assim, né? E esse gestual é o que a Bruna falou, né? Vai que vão falar, opa! E o pessoal não gosta muito, não, viu? Tem medo de gente assim. Mas você não pode ter medo, não. Você tem que ser não, e assim mesmo. É assim que a gente vai. total. Você tem que pensar que às vezes, né, é muito mais para você do que para o outro. Aquela sensação, né? Tipo, eu dei muita palestra, ainda dou, tipo, para 1000 pessoas. É muita gente. E eu sou uma pessoa tímida, não parece, mas eu sou muito tímida. E quando parecia que eu entrava no personagem, assim, parecia que alguém entrava no meu corpo Hã? e até o jeito que eu ficava no palco mudava. Então eu falava também, fazia reuniões onde só tinham homens, né? Eu fui a primeira gestora mulher quase na minha época, nas empresas que eu trabalhei, só homens, em tecnologia. Então eu tinha que colocar aquele personagem que não era uma parte de mim, sim, né? A gente tem todos os personagens dentro da gente, as máscaras que a gente usa, né? Então, é isso, e faz muito bem pra gente. É muito importante, é muito gostoso saber que a gente tem aquelas pessoas ali dentro de você, aqueles personagens. E uma coisa que eu comecei a fazer, e eu acho que tem muito a ver com o que a gente está conversando, que eu sempre escutava, escreve um diário, é bom escrever um diário. E eu sempre falava, putz, mas eu não quero esse compromisso de ter que escrever todo dia o que aconteceu comigo. Hã? E aí eu vi que não é isso. É senta e escreve. A hora que você tá com vontade, escreve tudo que tá passando na tua cabeça, tira ali. Porque quando você lê, você olha de outra maneira. Do mesmo jeito que quando a gente fala. E essa é uma coisa que eu comecei a indicar para os meus amigos e para os seguidores aí das redes sociais. Exatamente, tipo, escreve, cara, escreve, conta. Desculpa, é Não que é você me isso? falou isso e o terapeuta, logo depois que isso aconteceu, eu fui num terapeuta e eu Psiquiatra. sempre eu Era um sou médico. psiquiatra, desculpa, era um médico. E eu sempre fui uma pessoa papel. Eu adoro escrever, adoro pôr post-it. Eu acho que cores Carta, você sempre gostou. não, para mim faz muito sentido. E não é por uma coisa, eu gosto. Não, é que faz sentido visualmente no meu cérebro, eu acho. Então, assim, o post-it rosa é isso, o amarelo é isso. Então, para mim, é um post-it, é um bloquinho, né? Um negócio, um papelzinho que cola, que tem de diferentes cores. Então, eu falo, putz, o que tá ali é o que eu quero fazer, o que tá ali é o que eu fiz. Então, aquilo me organiza. Então, eu sempre fui do papel. Mas eu lembro que ele me falou assim, começa a escrever. E eu falei, então, eu já escrevi. Aí eu levei para ele um caderno, assim, tá, de um chumaço. Ele falou, Deus do céu. Levei um negócio assim. Ele falou, nossa, Bruna, sabe o que é muito louco? Que quando você escreve, tá confuso. Só que quando você fala, não tá. O que significa isso? Que você pôr no papel organiza como as coisas estão dentro da sua cabeça. Então, às vezes, quando eu tô muito confusa, porque são muitas vezes, quando eu tô com muita coisa na cabeça, quando eu tô preocupada, eu escrevo. Eu começo a escrever, porque aí eu vou meio que alinhando, sabe? Não faz o menor sentido. Aí eu falo, isso. Aí você lê, e eu chamo de terceiro olho, que no teatro a gente faz, né? Que é assim, é você olhar
como se você não fosse você. Então, imagina que estão te filmando, né? E você é uma câmera. Então, eu falo que você se olha de cima. O que acontece quando você se olha de cima? Você não se julga, né? Você não pode se julgar, porque por que você vai julgar? Você não tem essa proximidade. E você se vê de uma outra forma que você, sozinha, ainda não percebeu. Então, meio que te abre os olhos. E você fala, isso serve para tanta coisa, tanto medo, assim, de, putz, não vou conseguir fazer. Você olha de fora, você vê mais as situações, você faz, mas dá para eu fazer por ali, dá para eu fazer por ali. E também com postura, tipo, você se olha e fala assim, nossa, mas por que você tá toda encurvada, né? Vamos dar uma, achamos a solução. Então, eu acho que esse terceiro olho é como um caderninho para mim. Você se vê de fora e aí parece que é como quando uma pessoa tem uma espinha, vamos imaginar uma amiga de vocês aí do lado. Desculpa se alguém tá com uma espinha, gente, eu não tô vendo. Mas quando uma pessoa tá com espinha, ela se olha no espelho e fala, meu Deus, eu tô falando daquelas espinhas gigantes, tá? Sabe aquele negócio no meio do nariz, gigante, horrível. Não aquela coisinha. Aí quando você olha aquilo, você vai assim, meu Deus, todo mundo vai olhar para isso, eu tô horrível, eu sou um monstro. Essa espinha, o que eu vou fazer? Como se a espinha fosse, né, você. Só que se uma amiga sua tá com uma espinha gigante no nariz e ela vier falar com você, você não vai falar, nossa, tá horrível, você tá um monstro, ninguém vai olhar para você, você vai olhar para a espinha porque é maior. Não, você vai falar para ela, imagina, ninguém vai ver, vamos botar um negocinho, sabe, põe um band-aid. Tipo, não é para tanto. Então, tenta falar com você como você falaria com essa sua amiga, sabe? Porque você é tão mais legal com a sua amiga do que você é com você. É impressionante. Cara, que dica demais, assim. Eu não tinha pensado na hora de escrever. Eu vou escrever amanhã, me olhando como minha melhor amiga. Que eu acho que é muito Muito importante. interessante. Putz, eu quero trazer a reflexão, acho, para as meninas. Escreve agora, tipo, o que está passando depois desse bate-papo que a gente teve, né? O que vocês estão sentindo? Pega um papel e escreve, guarda para você, não precisa mostrar para ninguém, mas escreve, né? O que está sentindo? Às vezes, eu fiz um exercício uma vez com as meninas, escreve e rasga depois. Maravilhoso! Eu amo! Tipo, é maravilhoso. Eu fiz muito isso uma época onde eu tinha a caixinha das coisas que eu queria me livrar. Então, toda vez que aparecia, meu psiquiatra que me ensinou. Meu psiquiatra falou, toda vez, quando eu tive depressão, ele falava, escreve, toda vez que vier um pensamento sombrio, escreve esse pensamento. E daí você coloca naquela caixinha. No final do mês ou no final da semana, queima tudo ou rasga. Cara, aquilo foi uma libertação na minha vida. E me ajudou muito a sair da depressão. E eu tive depressão 3 vezes na minha vida e esse é um exercício que eu faço ainda hoje. Eu tenho a minha caixinha dos pensamentos ruins e me ajudou muito nunca mais entrar, quer dizer, nunca mais, a gente não sabe o futuro, mas faz 6 anos que eu não entro em depressão mais, então, tipo, é um exercício maravilhoso, né? Tipo, você solta, gente, larga no papel, mesmo que você rasgue depois. É isso mesmo. Cara, eu adoro essas caixinhas. Menina papelaria! Por isso eu não entro em papelarias, porque eu tenho um problema grave. Não entro, tá? Mas eu fiz uma caixinha e eu tinha uma equipe, quando eu estava na ilha, eu era gerente de excursões. Então, quem organiza tudo que vai fazer num passeio. Então, é assim, existe o carro para levar as pessoas, eu tinha que cuidar do carro. Existem as comidas que vão levar, eu tinha que cuidar da comida. Existem muitas pessoas para fazer o mesmo passeio, então eu tinha que dividir para ver em qual carro vai, com qual guia, não sei o quê. Enfim. E a gente recebia muita coisa boa, né, das pessoas que estão felizes e tal, e muita coisa ruim de gente que só quer reclamar, que eu não sei para que foi viajar, porque tá tudo ruim. Então fica em casa. Não, mentira. Mas enfim. E eu falei
para minha equipe, eu falei assim, meninas, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma caixinha de gratidão. Gratidão, hoje em dia, todo mundo usa como se fosse namastê, sabe? Assim, tipo, as pessoas usam gratidão, qualquer coisa. Mas o real significado é um agradecimento muito forte. É uma coisa que te toca muito, sabe? É ser grato por algo. E, geralmente, quando você é grato por algo, é grato pelas dificuldades. Porque ser grato porque hoje o dia tá bonito, é fácil. É difícil você ser grato no dia que tá chovendo, que tem lama, que você tem que não sei onde, você ficou todo empapado e você agradece por isso, né? Isso é muito difícil. E aí a gente fez essa caixinha, que era a caixinha da gratidão. Então a gente colocava sempre que alguém falava uma coisa boa, ou que a gente tinha, tipo, nossa, acordei muito bem hoje, gosto de não sei o quê. A gente escrevia na caixinha. E aí, quando alguém vinha com essa má energia, sabe? Com esse odeio tudo e todos, eu falava, pega o papelzinho, pega ali o papelzinho, dá uma lida. E, gente, como ajuda? Porque você fala, às vezes a gente se culpa pela forma do outro, mas você nem sabe o que o outro tá passando, entendeu? Então, assim, o outro pode ter acontecido tanta coisa hoje que aí ele te viu e você foi aquela válvula de escape, sabe? Aquele alvo que é tipo, eu só quero soltar isso, você apareceu e aí justo falou alguma coisa que te tocou e aquilo te fez mal. Só que não foi para você, foi assim, você estava na hora errada naquele lugar, sabe? Então isso ajudou muito a gente, muito. E aí os turistas, né, as pessoas que estavam viajando, falavam: "Ai, o que é isso? É para pôr notícia, sabe? Assim, para pôr como melhorar?" Eu falei: "Não, aqui é só para coisa boa. Como melhorar é comigo, porque as coisas não eram para mim que vinham." É muito bom. Eu acho que a gente fica com essas reflexões todas, né? Tem muita coisa. Eu acho que é muito rico, né? E esse poder de mulheres conversando, temos gerações diferentes aqui, apesar da pouca, né, diferença de idade, minha e da Bruna, eu sou a mãe dela, mas quanto ensinamento, e uma aprende com a outra, então a gente aprende com as pessoas mais velhas, com as da nossa idade, com as mais novas, é a gente se abrir, é a gente ouvir, e aí a gente se ouvir. Então, pega a caixinha, eu não faço a caixinha, mas eu adoro essa ideia, vou pensar nisso. Cuidado, né, na hora de botar fogo, para não botar fogo aí na casa, pelo amor de Deus, né? Não, acho que nem vão deixar botar fogo, né? tem que cortar só. Acho que podemos rasgar. Tocar fogo não pode, é só rasgar. Rasgou. Gente, de novo, Andréia, que delícia estar aqui. Bruna, prazer sempre, né? A gente se fala toda hora, eu e a Bruna, tá longe, mas nesse período de pandemia também foi uma coisa muito estranha, né? Porque a gente não sabia o que podia acontecer, então ela está num país onde tem a contaminação pelo vírus, a gente está em outro país, mas a gente sempre se fala e sempre é o que eu falo para ela. Eu acho que fui muito feliz de entender que a autonomia é um negócio muito importante, é uma segurança para todo mundo, para ela e para mim. Então tem que aprender a se virar, tem que aprender e cada vez mais com muita humanidade, no sentido de acolher todo mundo, de saber que é só uma pessoa no meio de tanta gente diferente de nós que estão aí e que é assim que a gente tem que viver, né? Então, o meu beijo para vocês enorme, Deinha, um beijão, Bruna, te amo. Obrigada. Cara, de novo, um outro papo, assim, que eu vou sair daqui com a cabeça boa, porque a gente está fazendo conteúdo para vocês, meninas, mas eu tenho aprendido muito com esses bate-papos que a gente tem feito. Putz, eu adoro conversar, eu falo mais que a boca. Então, para mim, é muito gostoso outras vivências, histórias. A tua história é incrível, Bruna. Você é nova pra caramba, mas você viveu muito. E eu acho que muitas meninas vão se reconhecer em parte da sua história. Elas são muito jovens e também passaram por coisas muito duras, né? Então, meninas, perguntas, tudo que vocês quiserem perguntar para a Bruna e para a Rê, a gente manda para elas. E aí a gente faz também, o Bruna responde, que nem a gente vai fazer com a Camila. Então, vocês conversem com a Ângela no Bom Retiro, ou com o Rodney no Bom Retiro, e com a Deia no Chiquinha Gonzaga. Se vocês quiserem mandar essas reflexões para a gente ler, vai ser incrível também. Mas eu acho que
tantas dicas aqui para superar coisas difíceis. Bruna, eu amei te conhecer. Muito obrigada. Eu também amei. Meninas, desculpa aí todas as nossas viagens internas. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Eu quero muito, muito que acabe toda essa pandemia para eu poder ir para o Brasil e poder conhecê-las. Vai ser um prazer enorme. Como vocês podem ver, todas gostamos de falar, assim que podemos passar horas tagarelando, escrevendo, rasgando, fazendo muita coisa. E eu acho que, assim, uma coisa que eu sempre penso é, quando a gente pensa coragem, medo e liberdade, tá tudo junto. Então, quando você tem medo de alguma coisa, pensa que se você passar por aquilo, você vai se sentir muito mais corajoso, muito mais forte e você vai estar mais perto da liberdade, seja ela qual for para você, sabe? Então, meu beijo imenso, muito, muito obrigada mesmo e por escutar a gente. Adoraria escutá-las mesmo, porque as nossas vozes já estão aqui por muito tempo, mas foi um prazer. Então, um beijo grande, escrevam e, de verdade, se tiverem qualquer dúvida, a gente responde mesmo. Eu acho que vale a pena vocês, meninas, gastarem um pouquinho de tempo agora para refletir com um servidor que estiver com vocês na sala, conversar com as meninas, né? Quais foram os aprendizados desse bate-papo. E meu agradecimento muito grande aos servidores, a toda a direção das unidades que estão participando e felizes e contribuindo muito. Sem eles, a gente não conseguiria chegar em vocês e ter notícias de vocês. Então, muito obrigada, meninas, e até o próximo conteúdo que a gente vai estar aí logo mais. Né? E muito melhor do que você vê aí, eu acho que é se ver aqui no Mundão, não esquece de procurar a gente, hein? Aqui no Mundo Aflora. É isso. Um beijo, gente.